Bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para conhecer uma das lendas mais aterrorizantes do Brasil. No coração da Amazônia, na pacata cidade de Marabá, existe um mistério sombrio que poucos ousam mencionar. Um homem alto e magro, de movimentos estranhos e olhos vendados, ronda as margens do rio Tocantins, deixando um rastro de medo e desaparecimentos. Seu nome é Chedley Houston. Hoje, você vai ouvir a história de Joaquim, um jovem pescador que teve a infelicidade de cruzar o caminho dessa entidade sinistra. O que ele descobriu e vivenciou vai arrepiar até os mais corajosos. É recomendado usar fones de ouvidos para uma melhor experiência sombria. Prepare-se para entrar no mundo de Chedley Houston. Esta é uma história de terror que você não vai esquecer. Se você gosta de lendas urbanas e histórias de arrepiar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos assustadores. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nesta história aterrorizante. Marabá é uma cidade tranquila, cercada por matas densas e cortada pelo rio Tocantins. No entanto, por trás dessa fachada pacífica, esconde-se uma história sombria que poucos ousam mencionar. Há rumores sobre uma presença sinistra que vaga pelas redondezas, um homem alto e magro, com os olhos vendados, que se move de maneira estranha, quase como se fosse uma marionete quebrada. Seu nome é Chedley Houston. Era uma noite de lua cheia quando Joaquim, um jovem pescador, decidiu sair para pescar no rio Tocantins. Ele estava acostumado a pescar à noite, quando os peixes são mais abundantes e as águas mais calmas. Naquela noite, no entanto, ele sentia algo diferente no ar, uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. Enquanto lançava sua rede, Joaquim ouviu um barulho estranho vindo da margem do rio. Ele se virou e viu, a alguns metros de distância, uma figura alta e magra, de pé, imóvel. O coração de Joaquim acelerou, mas ele tentou ignorar a presença, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. No dia seguinte, Joaquim contou sua experiência para seu amigo Pedro, um velho conhecedor das lendas locais. Pedro olhou fixamente para Joaquim e disse: "Você viu Chedley Houston? Dizem que ele aparece antes de algo terrível acontecer. É melhor você tomar cuidado." Joaquim tentou rir, mas a seriedade no olhar de Pedro o perturbou. Ele decidiu que evitaria pescar à noite por algum tempo. Dias se passaram, e a história de Chedley Houston parecia ter ficado para trás. Até que uma noite, Jurema, a esposa de Joaquim, desapareceu sem deixar rastros. Desesperado, Joaquim procurou a ajuda dos vizinhos e amigos. Eles organizaram buscas pela mata, mas não encontraram nenhum sinal de Jurema. Uma semana depois, enquanto estava sozinho em casa, Joaquim ouviu passos estranhos do lado de fora. Ele olhou pela janela e viu, de novo, a figura alta e magra de Chedley Houston. Desta vez, a figura estava mais próxima e parecia estar olhando diretamente para ele, mesmo com os olhos vendados. Desesperado, Joaquim foi atrás de Pedro novamente. "Eu vi Chedley Houston de novo. O que ele quer?" Pedro suspirou profundamente. Chedley Houston é uma alma perdida. Ele foi um homem que viveu aqui há muitos anos, conhecido por suas práticas estranhas e rituais sombrios. Ele foi encontrado morto na floresta, com os olhos vendados e o corpo em uma posição bizarra. Desde então, ele vaga por aqui, como se estivesse buscando vingança ou alguém para compartilhar sua maldição. Determinando acabar com essa história de uma vez por todas, Joaquim decidiu enfrentar Chedley Houston. Na noite seguinte, armado com uma lanterna e uma faca, ele voltou ao rio Tocantins. Ao chegar na margem, lá estava Chedley Houston, esperando. Joaquim se aproximou lentamente, sentindo um frio intenso que parecia emanar da figura. "O que você quer?" gritou ele. Chedley Houston não respondeu, mas começou a se mover de uma maneira ainda mais bizarra, como se estivesse dançando em um ritmo macabro. Subitamente, Joaquim sentiu uma presença atrás dele. Virando-se, viu Jurema, mas algo estava errado.
Seus olhos estavam vidrados, e seu corpo se movia de maneira estranha, como uma marionete. Chedley Houston tinha a posse dela. Ninguém nunca mais viu Joaquim ou Jurema. As pessoas dizem que, nas noites de lua cheia, ainda se pode ver Chedley Houston e suas vítimas caminhando pelas margens do rio Tocantins, presos em uma dança eterna de desespero e escuridão. A lenda de Chedley Houston se espalhou ainda mais, e ninguém mais ousa pescar à noite em Marabá. Capítulo 2. Enola e Lucas eram um casal aventureiro que amava explorar lugares remotos. Decidiram passar um fim de semana em uma antiga casa de campo herdada pela família de Enola, situada nos arredores de Marabá. A casa estava há anos abandonada, mas tinha um charme rústico que os atraía. Chegaram ao entardecer, e enquanto exploravam a casa, Enola encontrou um diário antigo no sótão, coberto de poeira e teias de aranha. Curiosa, começou a ler as páginas amareladas. O diário pertencia a um homem chamado Miguel, que relatava acontecimentos estranhos na região, mencionando um homem alto e magro com os olhos vendados, que ele chamava de Chedley Houston. Miguel escrevia sobre como Chedley Houston era uma figura que aparecia à noite, especialmente durante as luas cheias. Seus movimentos eram desconjuntados, como se estivesse sendo controlado por fios invisíveis. Ele parecia surgir do nada, sempre observando silenciosamente com seus olhos vendados. Uma passagem do diário deixou Enola arrepiada. Aqueles que veem Chedley Houston são marcados para sempre. Ele nunca esquece um rosto e retorna até que a pessoa desapareça para sempre. Enola e Lucas tentaram não pensar mais no diário, achando que eram apenas histórias para assustar crianças. Porém, naquela noite, acordaram com ruídos estranhos vindos de fora da casa. Lucas, tentando acalmar Enola, saiu para investigar, armado com uma lanterna. Ao iluminar a floresta ao redor, viu uma figura alta e magra entre as árvores. Ela se movia de maneira estranha, quase dançando. Lucas congelou ao reconhecer a descrição de Chedley Houston. Correu de volta para casa e trancou todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, Lucas e Enola decidiram que deveriam deixar a casa imediatamente. Enquanto arrumavam suas coisas, ouviram passos pesados e lentos no andar de cima. Com o coração na garganta, subiram as escadas para investigar, encontrando as pegadas sujas que levavam ao sótão. Ao abrir a porta do sótão, depararam-se com Chedley Houston, parado no canto, como se estivesse esperando por eles. Seus olhos vendados pareciam fixar-se diretamente neles. Enola gritou e desceu as escadas correndo, com Lucas logo atrás. Desesperados, correram para o carro, mas o motor não ligava. Chedley Houston agora estava do lado de fora, movendo-se lentamente em direção a eles. Sentindo a presença opressiva se aproximando, Lucas tentou mais uma vez ligar o carro. Finalmente, o motor roncou e eles partiram em alta velocidade pela estrada de terra. Enquanto se afastavam, olharam pelo retrovisor e viram Chedley Houston parado no meio da estrada, observando-os com seus olhos vendados. Mesmo depois de estarem a quilômetros de distância, a sensação de serem observados não os abandonou. Chegando em casa, Enola e Lucas sentiram um alívio imenso. Estavam seguros, longe da casa na floresta e da presença opressiva de Chedley Houston. Tentaram retomar suas vidas normais, mas a sensação de inquietação persistia, embora menos intensa. Naquela noite, enquanto Lucas dormia profundamente, Enola acordou com um sentimento de pavor incontrolável. Olhou ao redor e percebeu uma figura parada no canto do quarto. Chedley Houston estava ali, imóvel, observando-a com seus olhos vendados. Enola tentou gritar, mas a voz não saía. Chedley Houston começou a se mover em direção a ela, seus movimentos desconjuntados e assustadores. Cada passo parecia um eco de terror no silêncio da noite. Lucas continuava dormindo,
alheio ao pesadelo que se desenrolava ao lado dele. Enola finalmente conseguiu se levantar e tentou acordar Lucas, mas era como se ele estivesse em um sono profundo e imperturbável. Chedley Houston se aproximava cada vez mais, seus braços magros estendendo-se para ela. Sem outra opção, Enola pegou um abajur e lançou-o na direção de Chedley Houston. O objeto atravessou o ar, mas o homem alto e magro parecia não ser afetado. Ele continuava a se mover em direção a ela, seus movimentos grotescos e implacáveis. Enola correu para a porta, mas ao tentar abri-la, descobriu que estava trancada por dentro, como se uma força invisível a mantivesse prisioneira. Chedley Houston estava agora a apenas alguns passos de distância. Enola sentiu uma mão fria e ossuda agarrar seu braço. Enola lutou desesperadamente, mas a força de Chedley Houston era avassaladora. Seus gritos finalmente acordaram Lucas, que se levantou em um pulo. Viu a cena aterrorizante e correu para ajudar Enola, mas ao tocar em Chedley Houston, sentiu um frio paralisante que o derrubou no chão. Enola sentiu uma dor aguda e intensa enquanto a presença de Chedley Houston se apossava dela. Seus olhos vendados pareciam perfurar sua alma. A última coisa que viu foi o rosto aterrorizado de Lucas, antes de tudo se tornar escuro e silencioso. Lucas acordou na manhã seguinte, sozinho no quarto. Enola tinha desaparecido, e não havia sinal de luta. As portas e janelas estavam trancadas como ele havia deixado. Desesperado, procurou por ela por toda a casa, mas ela havia sumido sem deixar vestígios. Desde então, Lucas vive com a memória daquela noite horrível. Às vezes, sente a presença de Chedley Houston nas sombras e ouve o sussurro de Enola chamando por ele. A lenda do homem alto e magro com os olhos vendados continua a assombrar Marabá, lembrando a todos que alguns pesadelos nunca terminam.